Estou lendo um estudo de Lamentações de Jeremias, a partir do capítulo 2, do 18 ao 22, Javé, a verdadeira confiança de Sião. Versículo 18, a primeira linha do versículo 18 é difícil no texto massorético. Haviá reflete a dificuldade, enquanto a RSV recorreu a uma considerável emenda para produzir a sua versão. Grite bem alto ao Senhor, ó filha de Sião, e a NTLH que as suas muralhas, ó Jerusalém, peçam ajuda do Senhor. Pouco ajuda. Todo o versículo e os seguintes são, não obstante, uma conclamação à cidade para que seja séria na sua busca pelo próprio Senhor como a única fonte da sua confiança. Harrison, aliás, entende que o muro da cidade de Sião está em oposição ao Senhor, simbolizando a sua força protetora para a cidade. Versículo 19, em favor da vida de seus filhos, introduzindo a petição de Sião esboçada nos versículos 20 a 22. A petição de Sião é um grito por misericórdia, com base em um sentimento crescente de que tudo que ela se esforçou para produzir profetas, sacerdotes, virgens e jovens foi em vão. Tudo está perdido, porque no dia da ira do Senhor, a fundação desse esforço foi falsa. 1 Coríntios 3:10. Terceiro lamento, 3, do 1 ao 66. A identidade do sofredor, o eu, nos versículos 1 a 39, tem sido o foco de muitas discussões e conjecturas, e diversos indivíduos foram sugeridos, principalmente Jeremias, enquanto a ideia do eu coletivo, em que Sião fala sobre o disfarce de um indivíduo, tem encontrado aceitação. Não está em discussão somente a identidade do sofredor, mas também a relação desse capítulo com o restante do livro. Ao ocupar o ponto central do livro, o terceiro cântico de lamento contém um cerne essencial de esperança de restauração na hora oportuna de Deus. Há uma simetria no livro que destaca esse capítulo imprensado como está entre dois blocos de material, com uma descrição predominante e vívida do desespero. Ao longo de todo o livro, o autor escolheu se expressar em formas tradicionais, vem introdução, e o elemento mais adequado para continuar o gênero do lamento, e ainda assim introduzir um aspecto essencial de esperança é o lamento pessoal, com seu tema frequente da certeza de ser ouvido. Essa é uma característica de salmos de lamento pessoal, em que o sujeito inevitavelmente chega à certeza de que o seu grito vai ser ouvido. A forma é muito comum nos salmos, mas o autor a modificou, como aliás já modificou outras formas tradicionais para se adaptarem ao seu propósito particular. Não se tem em mente nenhum indivíduo específico, nem é necessário um eu coletivo, mas o tema da certeza de ser ouvido é introduzido pela forma literária e então aplicado ao nós dos versículos 40. Primeiro, o homem que viu a aflição, 3 do 1 ao 21. Grande parte da linguagem usada para descrever o indivíduo aflito é semelhante aos salmos de lamento. Aliás, o versículo 6 é uma citação direta do Salmo 143:3, com as duas primeiras palavras transpostas para o acróstico. Ao contrário dos Salmos, no entanto, o sofredor desse capítulo está sob castigo executado pelo próprio Javé, daí a sua capacidade de transferir o quadro com a sua lição para a nação. Versículo 21, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, representa uma síncope introduzida pelo autor. A estrutura rígida do acróstico
tríplice dessa seção impôs uma tensão ao autor e ao leitor. Ela é atenuada pelo autor quando mostra que as divisões do pensamento e a forma literária com frequência não coincidem. Hilliers ressalta a frequência com que ocorre essa sincopalidade no livro em 3:3 e 2:8, etc. e outras referências. No presente versículo, o último pensamento da seção, versículos 19 e 21, no hebraico é zain, é sincopado e forma uma ponte com o que segue para introduzir o elemento da esperança. 2. O tempo de esperar em Deus. 3:22 e 39. A emenda do texto massorético para produzir a formulação da NTLH. O amor do Senhor Deus não se acaba. É suave e é sugerida pela Targum e a Peshitta. A tensão de desespero em que essa seção é propositadamente colocada faz os sentidos acerca da fidelidade de Deus se tornarem ainda mais fortes. Esse é um artifício comum na poesia hebraica. Aliás, ela destaca-se como uma declaração comovente da certeza dos bons propósitos finais que Deus tem para com os homens. Romanos 8:28. A ira de Deus é uma fase passageira, a sua misericórdia está sempre disponível, mas Ele é o soberano Senhor que concede suas bênçãos no tempo determinado por Ele. O castigo pode ter a intenção de educar, e isso funciona melhor para um homem enquanto é jovem. De qualquer modo, não é do seu agrado, melhor não é o seu propósito. Trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, versículo 33. Javé não age de forma injusta com os homens para lhes negar os seus direitos, mas entre as suas preocupações está tratar dos justos e dos injustos, e por isso dele vem tanto as desgraças como as bênçãos. Versículo 29, a menção de um homem que é punido por seus pecados conduz à sequência lógica seguinte. 3. Um tempo para avaliação, 3 do 40 ao 54. Versículo 40 a 48. A menção do pecado e castigo, no versículo 39, é a base para a ligação entre o que aconteceu antes e a experiência de Judá. E assim começam as frases com a primeira pessoa do plural, nós. Se tudo o que aconteceu antes é verdade acerca de indivíduos, por que não seria então acerca de comunidades? Isso conduz a uma exortação ao sincero arrependimento. Voltemos ao Senhor, levantemos o coração e as mãos para Deus. Ver 40-41. E abre caminho para a oração comunitária de confissão que segue. Versículo 48. Temos aqui mais um exemplo da sincopalidade, em que desaparece a oração comunitária e reaparece a individual para completar a forma literária do lamento individual nos versículos seguintes. Versículo 49 a 54. A forma de lamento individual é retomada em linguagem típica para conduzir à certeza de ser ouvido, em que Deus vai responder ao indivíduo e assumir a sua causa. 4. Um Deus pronto para responder. 3 do 55 ao 66. Agora que as experiências paralelas foram estabelecidas entre os citados pelos lamentos individuais e por Sião, o poeta está livre para concluir a forma e esperar que a nação siga o paralelo, até o ponto em que Javé vai certamente responder ao clamor dos penitentes. Versículo 59. Toma a teu cargo a minha causa. Introduz a ideia de Deus como um juiz preparado para castigar a parte culpada. Isso põe o poema em harmonia com o pedido de Sião de uma aplicação coerente do juízo de Deus, que ela sente que vai incluir os seus inimigos. Uma característica já expressa no final do capítulo 1. Quarto lamento, 4 do 1 ao 22. Para manter a simetria do livro, esse capítulo foi preparado para corresponder de perto ao capítulo 2.
Assim como no capítulo 2 aqui também, a antiga glória da nação é contrastada fortemente com a sua miséria presente, e os oficiais, especialmente os profetas profissionais, são castigados por terem enganado o povo. A ira de Javé é também considerada claramente a razão da desgraça presente. Primeiro, a glória se foi, 4 do 1 ao 16. Essa seção é dividida em 3 subseções pelos versículos 6, 11 e 16, atribuindo cada descrição em última instância à ira de Javé, versículos 1 e 6. Essa seção trata dos filhos de Sião, antes preciosos como ouro, agora são descartados como escória, pedras sagradas. Não é uma referência aos blocos do templo, mas como sugere J. A. Emerton, página 233/6, Sagradas Codes. É equivalente aos cognatos acadianos, árabes e aramaicos, que significam joia. Assim, a expressão pedras sagradas corresponde ao ouro fino do versículo 1a, a atitude negligente das avestruzes em relação a seus filhotes é proverbial. Jó 39, do 13 ao 18. A menção da destruição terrível de Sodoma destaca novamente o uso de imagens dos textos de advertência da aliança de Deuteronômios 29 e 22. Mas o pecado de Sião é tão grande que o castigo é muito mais apavorante. Confira Mateus 11:20. A realização pelas mãos de homens ímpios e não por Deus, versículos 7 ao 11, essa subseção trata dos líderes que antes eram tão orgulhosos e facilmente reconhecidos por sua aparência, que agora não são reconhecidos nas ruas, mas compartilham o destino comum e a aparência comum. O termo príncipes, usado na NVI, na verdade, é nazireus, no texto massorético, mas o sentido do termo, aparentemente, é de nobreza, como é G em Gênesis 49:6, em que José é o nazir dos seus irmãos. Deuteronômio 33:16. A sua aparência está terrivelmente afetada pela fome a que a cidade está sujeita. Esses retratos vívidos e horrendos têm todos a marca do relato de uma testemunha ocular. Há épocas em que os sobreviventes quase aparentam ter ficado com a parte pior. No versículo 11, consumiu os seus alicerces. Retoma a metáfora arquitetônica e corresponde a seu uso em 2.8. Versículo 12 e 16. As defesas de Jerusalém eram tão impressionantes que seria difícil alguém imaginar que ela pudesse ser capturada, mas ela caiu em virtude da fraqueza interior causada pelo pecado dos seus profetas e pelas maldades dos seus sacerdotes. Versículo 13. Os que haviam sido encarregados, especialmente de instruir o povo acerca das exigências da pureza de Deus, falharam e agora estão sujos de sangue. Versículo 14. E são eles mesmos a origem da impureza. Assim, vendo o povo que os sacerdotes estão contaminados pelo contato com cadáveres, Levíticos 21:1, não vai se aproximar deles e eles não encontram lugar para empregar os seus talentos. Versículo 16. O próprio Senhor os espalhou. Assim como no capítulo 2, o Senhor não vai aceitar agora o símbolo religioso como um substituto da justiça. 2. Juncos quebrados, amigos infiéis, 4:17 ao 22. Como o capítulo 2, a confiança depositada em lugar errado foi amargamente retribuída. Ficávamos à espera de uma nação que não podia salvar-nos. Versículo 17. Apesar das advertências de Jeremias, a nação expirou a ajuda do Egito contra os babilônios, Jeremias 37:7, mas isso era algo fútil. O muro foi rompido e toda a resistência chegou ao final. Os reis e os soldados fugiram da cidade, mas foram capturados no vale perto de Jericó, quando Zedequias foi aprisionado. Jeremias 52:6 ao 9 e 2 Reis 25, do 3 ao 6. As expressões
o próprio fôlego e sob a sua sombra, versículo 20, aplicadas ao rei de Judá, são derivadas do uso egípcio associado ao faraó. Os títulos tão pomposos eram de pouco consolo agora que o rei estava preso numa prisão babilônica. O Egito e Zedequias não eram as únicas fontes de desapontamento. Edom, na verdade, se alegrou com a queda de Judá, Obadias 10:16. Isso era um ato de extrema traição por parte de um irmão, e Sião é consolada a pensar que, embora o seu próprio castigo seguiu de maneira justa o seu percurso completo, a mesma justiça seria aplicada a Edom, versículo 21. Ver Quinto Lamento, capítulo 5, do 1 ao 22. Esse quinto lamento difere dos outros em uma série de aspectos. Em primeiro lugar, já não usa o formato acróstico, embora seja constituído de 22 versículos. É um exemplo de um lamento comunitário, como os encontrados em Salmos 44, 60, 74, 79, 80 e 83. A simetria do livro é mantida pelo fato de o capítulo 5 ter sido escrito para corresponder em grande parte ao capítulo 1, e muitos dos sentidos do capítulo 1 são retomados aqui. A grande mudança, no entanto, é que esse capítulo final inclui agora a esperança do indivíduo. Confira capítulo 3, transferida para a comunidade em geral. Em certo sentido, Sião já não está sozinha, mas é o nós do capítulo 5, devastada, sem dúvida, mas já não desprovida de esperança. Número 1, se nunca tivéssemos pecado, 5 do 1 ao 18. Versículo 3, órfãos, viúvas, ecoando a situação no capítulo 1, após a destruição da cidade. O governo babilônico foi estabelecido e se mostrou cruel. Estamos exaltos, versículo 5, acerca de não termos como descansar, versículo 5, versículo 1 ao 3. Como capítulo 1, há uma reflexão acerca dos seus delitos do passado entre as nações. O sentimento do versículo 7 não tem a intenção de abrandar a sua responsabilidade presente, mas em concordância com o seu sentido comunitário do poema, destaca as consequências inevitáveis das nossas ações sobre o nosso próximo. A comunidade passou a valorizar o significado profundo do seu pecado por causa das suas consequências. Ai de nós, porque temos pecado. Versículo 16, melhor seria traduzir por ai de nós, porque alguma vez pecamos. Tudo que Sião mais valorizava está perdido, e a sessão conclui com um clímax de perda, porque até o monte de Sião está deserto. Versículo 18. 2. Mas Deus, rico em misericórdia, 5 do 19 ao 22. Embora os símbolos da presença de Deus tenham partido, Javé permanece e, apesar de Israel estar subjugado, ele ainda governa soberano sobre todos os homens, assim como Israel experimentou o poder restaurador de Javé antigamente. O povo pode ainda orar como esperança: restaura-nos para ti, Senhor. Versículo 21. O versículo final, com a sua repetida nota discordante, fez repetir-se nos cultos na sinagoga o versículo 21 para concluir em um tom de esperança. Mas os versículos 20 e 21 constituem um microcosmo do livro todo. A esperança imprensada entre desespero brilha de forma ainda mais forte. Aí aqui vai acabar então o estudo acerca de Lamentações. Aí vai vir a bibliografia então aqui, né? É uma bibliografia acerca do que ele falou aqui.